Viva! Chegou ao Biosfera. Hoje regressamos ao Sabor para acompanhar as medidas de compensação em curso. Há um atraso de 6 meses na execução das medidas de compensação da barragem do Sabor e prevê-se que essa derrapagem se possa estender a 1 ano. Os locais de desova dos peixes estão a funcionar a meio gás e há plantações mal projetadas que não vingaram. O que está a falhar neste processo? Quase 5 anos depois, o Biosfera volta ao Vale do Sabor para ver o que mudou e como se está a compensar uma perda irreversível. Falamos com Paulo Santos e Álvaro Carvalho, da Comissão de Acompanhamento do Baixo Sabor, e com Joaquim de Jesus, hidrobiólogo da UTAD. Da EDP e do ICNF apenas recebemos silêncio. O convidado para o bilhete da identidade desta semana é o cobo de Leste, um antílope originário das zonas pantanosas da Zâmbia e do Congo. Muitos são os motivos para ficar na nossa companhia na próxima meia hora. Fique com o Biosfera. Segundo a EDP, 76% das medidas de compensação da barragem do Sabor estão concluídas, mas por esta altura a taxa de execução deveria ser de 100%. Há recuperações de habitats que nem projeto têm e obras como o Centro de Interpretação Ambiental estão paradas há 2 anos. Enquanto isso, os paredões já tomaram conta da paisagem. Irreconhecível é a palavra que vem à cabeça quando aqui se chega. Quem conheceu o Vale do Sabor antes de 2009 não encontra o rio selvagem que aqui pulsava. As margens despiram-se e o betão ergueu casa. Há vítimas nesta história que não têm voz. Ainda assim mostram-se de forma imponente nas margens do rio, como é o caso da águia real. Uma das espécies protegidas que sai a perder neste enredo. O que temos que pensar aqui no caso de Sabor é que a disponibilidade de zonas de nidificação é muito diferente. Né? Nós no Vale do Douro, no Douro Internacional, temos praticamente um contínuo de escarpas. Né? É fácil para elas, se calhar, deslocarem-se 100, 200 ou 300 metros mais abaixo ou mais acima e encontrarem também uma zona propícia para construírem os ninhos e para nidificarem. Aqui no Vale do Sabor é mais difícil porque a disponibilidade de escarpas, de paredes rochosas, é mais reduzida. Setembro de 2013 era a data limite para o fim das obras no Sabor, mas a construção está atrasada e com ela uma boa parte das medidas de compensação e minimização impostas pela Comissão Europeia. As medidas de compensação demoraram alguns anos a arrancar. Eu reconheço, eu estou à frente da Comissão de Acompanhamento há 2 anos e meio e é unânime, e foi uma frase que foi dita por todas as entidades no último relatório, se a EDP andasse desde o início com o ritmo que andou agora no fim, estavam alguns mais satisfeitos. Se há derrapagens nos tempos da construção da barragem, automaticamente tem que haver derrapagens nos tempos das medidas de compensação e de monitorização. O timing imposto pela Comissão Europeia dizia que antes de haver os principais impactos decorrentes da obra, teriam que estar prontas as medidas de compensação e minimização. Isto é uma frase muito simples que no papel parece fácil. Efetivamente, o que se verificou no terreno é que os principais impactos ocorreram já e estamos hoje a meio de 2014 e há medidas que não estão completas. Olhemos para uma delas, a substituição de habitats que já estão a ficar submersos pelas albufeiras. No último relatório da Comissão de Acompanhamento, refere-se a haver mais de 4.000 hectares para desmatar e desarborizar. Parte dessa perda vai ser compensada com plantações noutro local, que a EDP diz já ter executado em 95%. Em 2013 foram plantadas centenas de hectares de árvores. Muito bem, fazia parte das medidas, estava previsto que fosse plantado. O problema é que foram mal plantadas. Foram plantadas em maio, junho, quando toda a gente sabe que não devem ser plantadas nessa altura e, portanto, morreram. E as que não morreram foram queimadas pelo grande incêndio no Vale do Sabor. O que é que significa? Que essa medida está contada como 100% de execução,
mas para nós ela não vale nada, porque foi feita para cumprir calendário, sabendo de antemão que não iria ter sucesso. Pouco tempo depois da EDP ter plantado as árvores que não vingaram, ocorreram desmatações não autorizadas no Vale do Sabor. O que aconteceu, de acordo com a informação que foi apresentada pela EDP, é que uma das empresas que tinha a seu cargo obras no local efetuou desmatação em local não autorizado em período não autorizado. E foi assumido como um erro dessa empresa subcontratada. Existe uma razão para que as áreas a desmatar não tenham sido arrasadas desde o início da obra: a manutenção da biodiversidade. As margens que ainda não foram despidas continuam a ser refúgio de centenas de espécies, como o lobo, e zona de caça para as rapinas. E como as plantações ocorreram tarde e as árvores demoraram anos a crescer, é importante ainda manter estes espaços enquanto a albufeira não enche. Mas os incêndios de 2013 tornaram a preservação mais difícil. No verão passado, o fogo varreu 15 mil hectares do vale, afetando a zona central, para onde já estava prevista a desmatação, assim como habitats protegidos, onde se incluem sobreirais e zimbrais. Face à destruição, a Comissão de Acompanhamento foi contra resoluções anteriores e decidiu permitir a desmatação daquela área e não só. Houve algumas zonas que se salvaram do fogo, mas se estavam abaixo da linha de enchimento, foram desmatadas na mesma. Juntamente com as que foram queimadas. Exatamente. E que anteriormente que ainda não tinham tido autorização e que não teriam autorização tão cedo. Exatamente. Os animais já estão a sentir o impacto desta e de outras intervenções. A questão do lobo é crítica. Com o início das obras da barragem, com as obras de estradas que estão a ser construídas na região e viadutos, houve um aumento muito grande da perturbação e o lobo afastou-se da área. A águia real tem aguentado os impactos, a lontra tem aguentado os impactos, a toupeira d'água desapareceu, portanto terá a necessidade de medidas objetivas nos corredores ripícolas, portanto, que é outra medida que está atrasada, que é a plantação das galerias ripícolas, que já deveria estar efetuada. Nós temos um problema no nosso país que não tem a ver com esta questão específica, que é o problema do cadastro. Houve dificuldades em identificar quem eram os proprietários das parcelas e depois de identificados os proprietários das parcelas, nós estamos numa situação com grande imigração, em que as pessoas não estavam cá no país, em que depois já eram herdeiros, porque, por exemplo, nós estamos a falar de medidas de desmatação, de plantação de novas espécies, de construção de muros, de viveiros, e isso nós tínhamos que fazer em terrenos privados com dono. E as dificuldades, por um lado, era a identificação, por outro lado, era a autorização, era explicar e era envolver a sociedade. No contraembalse, as obras correm a todo vapor. O pardão parece estar pronto e a grande quantidade de peixe que encontramos a sul da barragem confirmam-no. Daquela parede de cimento, nada mais passa. Podemos verificar que os peixes já por aqui circulam, em grande número, não é? Vemos realmente que, de alguma forma, podem estar desorientados, porque, entretanto, o percurso, enfim, milenar pelo mínimo, porque será até mais, foi alterado e, realmente, neste momento, eles não percebem bem o que está aqui a passar, não é? Espécies autóctones como o barbo, a boga, o bordalo e o escalo do norte subiram o Sabor durante milhares de anos para desovar. Esse processo de migração aconteceu todos os anos durante os meses de maio e junho. Agora que estão impedidos de o fazer, tenta-se salvá-los através de duas medidas de compensação. A primeira é transportar parte desses peixes para montante da barragem principal. A segunda é levá-los a escolher a ribeira da Vilariça para desovar, a jusante do contraembalse. Inicialmente, para tentar melhorar a eficácia desse objetivo, foi prevista uma barreira comportamental, localizada exatamente, portanto, no Sabor, tentando dessa forma impedir que os peixes mantivessem o seu percurso e a sua migração natural através do Sabor e que declinassem o seu trajeto para a Vilariça. Esse processo foi de alguma forma abandonado porque se demonstrou desadequado. Era uma barreira elétrica, comportamental elétrica, e realmente aqui as condições que verificamos hidrodinâmicas não corresponderiam àquilo que são as condicionantes próprias desse tipo de sistema.
A solução de uma barreira comportamental não foi totalmente abandonada, mas não se conhecem mais propostas. Entretanto, os peixes que encontramos na Foz da Ribeira não parecem estar a querer entrar na Vilariça. Neste momento, aquilo que nós verificamos é que existe muito pouco efeito atrativo para os peixes em relação à Ribeira da Vilariça. Porque normalmente nos seus percursos migratórios, aquilo que os peixes procuram é o fluxo, portanto é o indicador que realmente eles encontram e que é o guia natural e primário para eles, é o indicador primário e que seguem. Portanto, e neste momento realmente quer o regolfo da barragem que está ajusante a Valeira, que na sua cota de enchimento, que não será bem esta, será até ligeiramente mais acima, entra na própria Ribeira da Vilariça, portanto, limitando de facto esse interesse, esse fluxo. Portanto, nós de momento dificilmente saberemos se realmente o processo já se iniciou ou não. Nós estamos aqui em pleno regolfo de outra barragem e portanto temos predadores naturais, não é? Que foram entretanto introduzidos, algumas exóticas, nomeadamente o axigã, o lucioperca e outras, que de facto acompanham estas espécies e realmente, portanto, aqui a produzir-se aqui algum processo reprodutivo, ele provavelmente tem muito pouco sucesso, porque realmente, enfim, não estará garantida os níveis de segurança que encontrariam esses peixes em setores mais a montante. O verde-mã do norte encontra-se em perigo de extinção e o bordal também consta do livro vermelho dos peixes. Ambos desovam no Sabor e tudo aponta para que brevemente deixemos de os ver no vale. Está prevista para a Foz da Vilariça a construção de um açude que cria um fluxo na água que atraia os peixes, mas ainda está em avaliação. O regolfo da barragem da Valeira, a sul, compromete a eficácia desse açude porque pode facilmente submergi-lo. A plantação, a recuperação das galerias ripícolas é fundamental para substituir o ecossistema que se perde no fundo do vale. Isso deveria ter sido executado logo nos primeiros anos do empreendimento da construção da barragem de Baixo Sabor, não no final, como tem sido feito até o momento. Nós estamos numa zona agrícola e realmente os nutrientes chegam à água naturalmente. Portanto, esta exposição ao sol, a galeria foi cortada, enfim, não foi agora, terá sido. Aliás, a Ribeira tem algumas zonas críticas semelhantes a esta e que realmente, com a exposição solar, vai-nos criar provavelmente aqui situações de deficiência na qualidade da água, eutrofização e, portanto, era também um aspecto muito importante e que deveria de ser também coordenado em paralelo. A 1 quilómetro da Foz, centenas de ovos estão depositadas no leito. Parecem muitos, mas, na verdade, uma grande parte não sobreviverá. Mais ainda porque o caudal mínimo da Vilariça não está garantido pelo descarregador que vai trazer água da barragem e alimentar a Ribeira. A Ribeira, em termos naturais, não oferecia condições de suporte de vida, pelo menos de acordo com os objetivos que foram definidos para esta intervenção, e de facto seria necessário incrementar os caudais. Nós verificámos, inclusive em alguns dos troços a jusante, que até postura existe, mas há necessidade realmente de algum caudal mínimo, principalmente de facto nos períodos em que realmente são mais críticos na desova, para que se estabeleça sempre nas zonas intervencionadas alguma quantidade de água suficiente, refúgio por um lado e quantidade por outro, para que permita que realmente o ciclo funcione. A primeira tentativa de enchimento da Albufeira teve lugar em abril deste ano. A aldeia de Silhades já esteve praticamente submersa, mas as marcas nas casas deixam perceber que foi preciso abrir de novo as comportas. Este primeiro enchimento colocou mais um problema grave aos peixes. É que quando se fecharam as comportas da barragem mais a montante, passou a correr muito pouca água para baixo. Entretanto, os peixes da Valeira em pré-reprodução começaram a acumular-se junto à segunda barragem, mais abaixo, porque já estavam na sua migração à procura dos locais de reprodução. Quando houve um problema na barragem de montante de fuga de água no canal de derivação, o que é que teve que se fazer? Teve que se esvaziar o que já tinha enchido para fazer a reparação. Ora, veio esse caudal de repente que atraiu ainda mais peixes para a segunda barragem. Quando acabou a água, os peixes que estavam muito próximos da segunda barragem ficaram aprisionados em grandes poças,
em grande quantidade, esgotando rapidamente o oxigênio da água e começando a morrer. A Declaração de Impacto Ambiental do Baixo Sabor contempla 11 medidas compensatórias que se desdobram em dezenas de intervenções no terreno. Entre as execuções bem-sucedidas até hoje, encontramos a criação de abrigos para morcegos, os muros para répteis, a recuperação de pombais, que servirão de alimento para as aves de rapina. Em alguns locais já foram colocados bebedouros para animais e criadas zonas de caça para as aves. Todas as intervenções são distantes do Vale do Sabor. Todas estas medidas carecem de uma aprendizagem por parte da fauna. Ou seja, as águias aprendem, sim, aprendem, demoram algum tempo, mas aprendem que há outra zona onde há perdiz ou onde há coelho para caçar. Demoram algum tempo, mas aprendem. Portanto, se forem bem executadas, algumas destas medidas terão certamente sucesso. Nunca na história da construção de barragens se elencaram tantas medidas de compensação e minimização para uma obra em Portugal. Sem elas, a barragem não teria ido para a frente, segundo a Comissão Europeia, mas se pensarmos que a Ribeira da Vilariça apenas terá 2 km para receber os peixes, enquanto no Sabores estes subiam cerca de 17 km e que a quantidade de árvores que se vai plantar é apenas 10% de tudo o que se perde, será que as medidas são realmente compensatórias? Na balança do ganha e perde, nem todos têm a mesma visão. Primeiro, nós estamos a falar de um aproveitamento hidroelétrico, estamos a falar de uma energia limpa. Quanto mais energia limpa nós produzimos e quanto menos dependermos do exterior do petróleo, eu acho que só por si é uma vantagem. Eu concordo com este tipo de aproveitamentos nos moldes atuais, no que é feito com estas medidas de minimização e de compensação. Nós não nos podemos deixar iludir relativamente à quantidade de medidas e à perda que ocorreu, porque por mais medidas que tenham sido aplicadas e venham ainda a ser aplicadas, a perda foi superior. A agricultura não sai beneficiada, a pecuária não sai beneficiar. Socialmente os impactos têm sido durante a construção da barragem, porque efetivamente há mais pessoas na região, há mais negócio, mas quando acabar a barragem volta tudo ao mesmo. Na freguesia de Felgar, a mais próxima da barragem de Montante, os 5 anos da presença da EDP na região trouxeram estradas, rotundas e parques de estacionamento novos e ainda um projeto de centro de interpretação ambiental e recuperação de aves que não foi além de uma estrutura pré-fabricada. Há coisas que correm mal e o centro, que era para ser uma espécie de joia da coroa, que iria permitir uma interpretação da paisagem, da fauna e flora da região e também como centro de recolha de animais feridos, teve um problema, é que a empresa que estava a construí-lo faliu e o problema jurídico que daí veio não foi facilmente resolvido e esteve muitos meses parado, ou seja, não está pronto. Há 2 anos que a construção se encontra abandonada. No entanto, nenhuma das empresas indicadas como construtoras faliu. Sabe-se que grande parte dos trabalhos realizados no Sabores são feitos por dezenas de subcontratadas e é provável que tenha sido uma dessas empresas a deixar a obra inacabada. A CCDR remeteu o caso para a EDP, a empresa de energia limitou-se ao silêncio. 60 milhões de euros é quanto se orçamentou para as medidas de compensação e minimização de um empreendimento hidroelétrico que vai custar 500 milhões. A transformação do Val vai permitir produzir apenas 0,5% de toda a energia do país, mas dá total liberdade à EDP para gerir os fluxos do Douro e dos seus efluentes. Preço demasiado elevado para arrasar o rio selvagem que por aqui fluía. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que fomos ver qual o estado atual do rio Sabores. Esta semana convidamos um antílope para o bilhete de identidade. Conheça melhor o cobo de leste, uma espécie nativa do delta de Okavango, das zonas pantanosas da Zâmbia e da República Democrática do Congo.
É um antílope que tem características mais aquáticas do que a maioria dos antílopes. Aliás, ele é o segundo antílope mais aquático do continente africano. Os machos são mais robustos, são os únicos que têm chifres. Os chifres podem chegar até aos 80 cm de comprimento. Os machos são maiores, 25% maiores do que as fêmeas, portanto têm um peso médio de cerca de 118 kg, enquanto que as fêmeas têm entre os 60 a 80. Vivem em grupos, apesar de não terem uma hierarquia social bem definida, porque são animais que se deslocam de acordo com as necessidades alimentares. Formam grupos em que os machos ocupam a periferia das áreas e as fêmeas as zonas mais centrais, mais próximos da água. Nesses mesmos grupos, os machos normalmente vivem na periferia um pouco mais afastados, até mesmo em grupos solteiros, enquanto que as fêmeas convivem normalmente entre elas e com as crias. É pouco preocupante, é um CITES-2. No entanto, a maior parte dos seus predadores são realmente predadores naturais, como é o caso do leão, da chita, dos grandes serpentes, as pitons, crocodilos e ainda grandes mamíferos, nomeadamente o cão selvagem africano. As suas características de antílopes aquáticos manifestam-se também na sua morfologia, em que os membros posteriores são mais elevados que os membros anteriores e a sua pelagem é uma pelagem que é dificilmente impregnada com água. Portanto, eles utilizam a água como meio de fuga, apesar de os crocodilos serem um predador natural nesse mesmo ambiente. No entanto, é para aí que se deslocam quando se sentem ameaçados. As suas unhas, dentro dos antílopes, os antílopes são biungulados, as unhas desta espécie, caracteristicamente, é mais longa e mais afastada, o que os permite correr bem e saltar e fugir em ambientes pantanosos e em ambientes úmidos e precisamente aquáticos. Na altura da reprodução, os machos exibem-se, formando pequenos territórios, pequenos círculos, defendendo os seus territórios e mostrando-se para as fêmeas, para que elas possam selecionar o macho. Mesmo sem sair do seu local, viaje acompanhado pelo conhecimento mais verde do ciberespaço. À distância de um clique de rato, os animais em extinção desse grande país que é o Brasil. Mas para já, fique por dentro das atividades desenvolvidas pela agência local ENA. A ENA, Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, é um organismo local com atividade nos municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra. Um site muito interessante pelo seu potencial de divulgação geral sobre as espécies que já perdemos e as que podemos perder a curto e médio prazo, caso nada se faça em contrário. Chega-nos do Brasil este Animais em Extinção. Um blog de e para naturalistas que amam as plantas, eis a definição mais adequada para das plantas e das pessoas, onde se pode viajar nessa aventura maravilhosa do reino vegetal, tão intimamente relacionado com o mundo dos humanos. Das notícias que selecionamos hoje, destacamos um estudo australiano que comparou grupos de adultos alimentados com produtos provenientes da agricultura biológica e outros produzidos em modo convencional. Os resultados foram esclarecedores. Num estudo realizado por uma equipa de investigadores australianos, verificou-se que uma semana de alimentação, composta sobretudo por alimentos produzidos em modo de produção biológico, conduziu a uma redução média de 89% dos resíduos de pesticidas organofosforados presentes na urina de voluntários adultos, comparativamente aos resíduos de pesticidas presentes quando a sua alimentação foi composta por alimentos produzidos em modo convencional. Os resultados desta investigação já foram publicados na versão digital do número de julho de 2014 da revista científica Environmental Research. O estado de conservação do lobo ibérico em Portugal continua a degradar-se, assistindo-se à recorrente incapacidade das autoridades nacionais em aplicar medidas eficazes. 19 organizações ibéricas, representativas de variados setores da sociedade, subscreveram um comunicado exigindo um plano de ação para a conservação do lobo ibérico em Portugal, que concilie a salvaguarda desta espécie e das pessoas que com ela diariamente convivem de forma integrada e participada.
Nenhuma medida de compensação poderá repor o que se está a perder no Vale do Sabor e se vai perder, por exemplo, no Vale do Tua. Ainda assim, os esforços por parte da EDP deviam mostrar-se mais incisivos na concretização de uma imposição que vem de Bruxelas. A verdade é que sem essas medidas ambientais não haveria o ok para a construção. Contamos consigo para a semana em mais um programa Bioativo. Fique com as sugestões de agenda do Biosfera. Workshops, biocosmética, sabonetes artesanais e cosméticos naturais em Alvados, no dia 26 de julho. Saiba mais em www.quintadascola.com. Até 31 de julho, candidate-se ao concurso de fotografia de natureza ou conservação, dos rios aos oceanos, percursos entre muitas histórias. A organização é da responsabilidade da ASPEA. Workshop Produção de Flor de Corte, análise detalhada da produção de cravo, rosa e crisântemo, segunda edição, a 26 de julho, em Vila do Conde. E assim nos despedimos. Reveja o programa no site da Farol de Ideias e deixe os seus comentários na página de Facebook. Contamos com a sua companhia na próxima semana à mesma hora. Até lá, seja biopositivo.